Graça e paz, amados, boa noite. Vamos para mais uma aula do curso Apocalipse, versículo por versículo, do Instituto Bíblico Atos, ministrado pelo pastor Vitor Emanuel e por mim, o pastor Cândido Mário. Com muita satisfação que a gente ministra esse curso. O objetivo do nosso coração é preparar obreiros para a seara do Senhor. E eu acredito que não exista um assunto tão pertinente para os nossos dias quanto o de Apocalipse. Nós paramos semana passada no capítulo 5, o pastor Vitor ministrou o capítulo 5, e eu vou continuar a partir do capítulo 6, ok? Eu vou compartilhar meu ecrã, peço para que todos desliguem as câmeras e os microfones, e só ativem quando quiserem fazer alguma pergunta, ok? Eu vou compartilhar. Coloca a Bíblia para eu ler para você. Vou colocar. Vai agora. Pronto, Vitor. Assim diz a palavra do Senhor. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com mortandade, e com as feras da terra. E foram dadas. Pode continuar. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles, e foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá
subsistir. Amém? Amém. O pastor Vitor estava conversando comigo antes da gente iniciar a aula, e ele estava comentando sobre o mar de vidro, não é isso, Vitor? Você poderia fazer um comentário, por favor, antes da gente iniciar aqui? Posso sim. Vamos lá para o mar de vidro no capítulo... Paz, Senhor, meus pastores. A paz, meus amados. Mário, capítulo 4, por favor. Teodomiro, Ione, Juscelio, muito obrigado. O capítulo 4, Sejam bem-vindos em nome de... Muito obrigado. Vamos lá. Capítulo 4. Está aqui. Onde é que está o mar de vida aqui? Está lá no versículo 6. Verso 6. E também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Esse mar de vidro, amados, ele é a separação entre Deus e a criatura pecadora. Nós vamos ver mais à frente, lá no capítulo 18, final do capítulo 18, que 18 ou 19, que quando os crentes forem reunidos para as bodas do Cordeiro, eles estarão sobre esse mar de vidro, porque já não vai mais haver separação alguma entre o homem e Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nós estaremos separados de Deus por esse mar de vidro. Somente quando nós estivermos com os corpos glorificados, da mesma forma que Cristo já o tem, aí sim nós estaremos sobre esse mar de vidro e não haverá mais separação entre os cristãos e Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Obrigado, Vitor. Então vamos aqui o versículo introdutório do capítulo 6. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. A abertura dos 7 selos dá início ao período chamado por Jesus de a Grande Tribulação. Um período de angústias, sofrimento e destruição, como nunca houve em toda a história da Terra, atingindo todo o mundo. Apocalipse, aqui temos várias referências, a gente não dá para ler todas, né? Mas aí fica como um dever de casa para os amados. A igreja fiel e vigilante terá sido arrebatada, retirada da terra, antes do início desse período sombrio. Então, amados, ao abrir dos 7 selos, dá início à grande tribulação. Acreditamos pela palavra, já falamos isso no início do curso, que nós iremos passar por um período dessa grande tribulação, certo? Porém, em algum momento ali, nós seremos arrebatados. Aqueles que estarão mortos serão ressuscitados, terão seu corpo glorificado, será arrebatado, assunto ao céu. E aqueles que estarão vivos serão arrebatados, terão seus corpos glorificados e se encontrarão com o Senhor nas regiões celestiais, ok? Em algum momento aqui seremos arrebatados. A abertura dos selos dá início à grande tribulação.
E será um período, como foi dito aqui, de grande sofrimento, angústia, destruição, como nunca houve na história da Terra. E nunca mais haverá outro momento como esse. Certo? Será um momento muito, mas muito difícil. Há controvérsias quanto a esta afirmativa, pois os pré-milenistas dispensacionalistas pensam de forma diversa, certo? Infelizmente, eles acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Porém, com base no que o Senhor Jesus falou, ele disse que se esses dias, aqueles dias, não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Baseado nesse texto, nós acreditamos que seremos arrebatados em algum período da grande tribulação. Alguma observação aí, pastor Vitor? Sim, no caso aqui, pré-milenaristas, dispensacionalistas, eles creem que a igreja vai ser arrebatada após a metade, né, do primeiro período de 7 anos, da semana de número 70. Certo. Então, pré-milenaristas, eles entendem que a igreja passa por da grande tribulação, mas não sofre os danos da grande tribulação, com exceção de perseguição e fome. Ok. Foi bom você fazer essa observação. Continuando. Pois a igreja fiel, noiva de Cristo, não é o alvo da ira de Deus que será derramada sobre o mundo que rejeita Cristo. Isso aqui é óbvio, né? A igreja do Senhor não é o alvo. O período da grande tribulação é comparado na Bíblia às dores de uma mulher que está para dar à luz. Elas aumentam na frequência e intensidade à medida que se aproxima o momento do parto. Não é isso? Assim os juízos descritos nos 7 selos se tornarão mais frequentes e intensos à medida que se aproxima o clímax final. O retorno do Senhor Jesus se aproxima, o retorno do Senhor Jesus à terra. Os juízos têm início com os selos, se intensificam com as 7 trombetas e culminam nos 7 terríveis flagelos. Amém, amados? Eu vou repetir aqui, ó. Os juízos têm início com os 7 selos, se intensificam com as 7 trombetas e culminam nos terríveis 7 flagelos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma pergunta? Se tiver, pode perguntar, ok? Versículo 1, o Cordeiro. O Cordeiro aqui refere-se ao próprio Senhor Jesus, ok? Um dos 4 seres viventes. Nós falamos sobre os seres viventes na aula passada, eu falei e até coloquei um vídeo, né, de uma pessoa que tentou, através de desenhos, tentou ilustrar o que está escrito lá em Apocalipse, e tem um vídeo na internet que você pode colocar sobre os seres viventes, você vai ver lá no YouTube, eu postei aqui semana passada. Como se fosse voz de trovão, uma voz forte, possante, majestosa, uma voz de autoridade. Amém? Pode intervir a hora que quiser aí, viu, Aquino? Eu quero fazer uma ambientação para os irmãos, que é a seguinte. Quando a gente estuda escatologia, principalmente quando a gente vai falar acerca do livro das Revelações, a gente tem que esquecer tudo que a gente aprendeu até hoje. Tá? Abrir a mente e estar pronto para um novo conhecimento que será trazido. Que novo conhecimento é esse?
a questão da autoridade espiritual no que diz respeito a anjos, tá? A questão do poder que é dado a demônios pelo próprio Senhor Deus, Todo-Poderoso. Nós vamos ver aqui Satanás e seus demônios fazendo milagres, operando sinais e maravilhas, tá? Então a gente tem que estar com a mente aberta para entender que toda criatura, sem exceção, inclusive dos seres celestiais, caídos ou não, estão sujeitos à autoridade do Criador e são usados pelo Criador para impor o seu juízo e a sua ira. Amém. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado, que é para não ficar chocado. Entendeu? Porque nós vamos ver coisas terríveis. E nós vamos ver as coisas terríveis, na grande maioria das vezes, elas são causadas por principados e potestades e poderes. E não por anjos fiéis a Deus. Mas Deus usa essas criaturas celestiais decaídas para efetuar o juízo. Amém. Amém? Obrigado. E nós vamos já começar aqui, né, pastor Vitor? No verso 2, quando fala cavalo branco, a maioria aqui vai entender ou subentender que está se referindo ao Senhor Jesus. Mas esse cavalo branco e esse cavaleiro com arco não é o Senhor Jesus, ok? Então, o cavalo branco simboliza a conquista, o cavaleiro com arco. O arco é uma arma de longo alcance, simbolizando que esse cavaleiro terá um grande alcance em suas conquistas. Uma coroa lhe foi dada. A coroa refere-se à autoridade, simbolizada pela coroa que ele recebe. Existem muitas divergências entre os intérpretes sobre o significado do cavaleiro montado no cavalo branco. Alguns estudiosos entendem que se trata do próprio Cristo, sendo que o arco simboliza o alcance mundial do evangelho, que continua sendo pregado, mesmo em meio à guerra, fomes e peste. Contudo, a natureza dos outros 3 cavaleiros, que nós vamos falar a seguir, todos simbolizando juízos terríveis, coloca em dúvida essa abordagem. Nesse caso, o cavaleiro branco aqui representaria o anticristo e suas falsas promessas de paz. Apocalipse 13, 4 ao 9, compararemos os contrastes entre o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, com o do capítulo 19 do Apocalipse. Nós vamos fazer essa comparação. O primeiro é visto na terra, o segundo é visto no céu. Dá para a gente começar já a perceber. O primeiro cavaleiro, de Apocalipse 6, ele traz um arco na mão. O segundo, de Apocalipse 19, tem uma espada na boca. Está se referindo ao Senhor Jesus. O primeiro recebeu uma coroa, enquanto o segundo traz consigo muitas coroas, diademas. O primeiro é visto sozinho, o segundo vem acompanhado de um grande exército. No primeiro selo, há apenas um cavalo branco, enquanto no capítulo 19 há muitos cavalos brancos. O primeiro cavaleiro é anônimo, o segundo tem 4 nomes: fiel, verdadeiro, verbo de Deus, nome misterioso. Então aqui a gente pode observar quem é fiel, quem é verdadeiro, quem é o verbo de Deus? Jesus Cristo.
O primeiro cavaleiro surge no início da grande tribulação, mas o segundo somente no final da grande tribulação. Assim, em comum entre esses dois cavaleiros, há somente a cor branca. O anticristo será um imitador barato do verdadeiro Cristo. A gente pode ver lá nas pragas no Egito que os magos, né, os feiticeiros lá, os magos de Faraó, eles conseguiram reproduzir alguns dos sinais que o Senhor realizou ali através de Moisés e Arão, através da vara. Ele conseguiu reproduzir alguns, não todos, certo? Com suas mágicas, eles conseguiram. Mas chegou um momento que eles não puderam mais, porque o poder de Deus não tem comparação, e eles mesmos foram feridos com chagas e chegaram a dizer a Faraó: olha, isso aí é Deus. Não tem como competir com ele. Mas eles fizeram alguns sinais. Eles plagiaram alguns sinais, ok? Então, o anticristo, ele também fará alguns sinais. Por isso, muitos acreditarão nele. Vitor, quer fazer alguma observação? Com relação a essa questão do cavalo branco, né, a gente precisa entender o seguinte: o anticristo ele vai surgir no cenário mundial como um homem voltado à paz, voltado ao crescimento econômico mundial, voltado a uma união fraternal entre as nações, como nunca se viu. Ele apaziguará guerras, ele fará acordos internacionais e todos se sujeitarão a ele ao ponto dele ser eleito a maior autoridade na Terra. Exato. É por isso que ele tem um arco e o alcance é grande. Mas tudo isso só é dado e permitido porque Deus assim o quer. Aí a gente pode lembrar, né, pastor Vitor, de Jó, né, que o Senhor permitiu que Satanás fizesse tudo aquilo que ele fez, ou seja, Satanás foi um instrumento de Deus para que Jó tivesse uma comunhão, uma experiência maior com ele. Então, Deus, ele usa quem quer, inclusive os demônios e o próprio Satanás. Sim, e ele os mantém sobre uma rígida autoridade. Verdade. Quando nós temos Jó sendo obcecado por Satanás, né? Porque ali nós temos uma obsessão demoníaca. Verdade. No caso de Jó, porque Jó não é possuído. Não é permitido que ele toque na vida de Jó. Verdade. Né? Limites são colocados, né? Limites são colocados e Satanás não serve a romper essa barreira. Verdade. Nós vemos isso também quando Deus envia um espírito imundo para atormentar o rei Saul. Verdade. Né? Então a gente vê que Deus, ele usa de toda a sua criação com uma autoridade rígida. Até parece que os capirus estão todos na coleira. Eles só vão até onde o Senhor permite. Nem 1 milímetro a mais. É exatamente isso, eu ia comentar agora. Satanás e os demônios, eles estão como que numa coleira, eles só vão até onde o Senhor permite. Né? Eles não passam de forma alguma, eles desobedecem os limites que Deus estabelece para eles. Eles não fazem isso. Vamos lá. Capítulo 4. Cavalo vermelho, símbolo da guerra. Uma grande espada lhe foi dada. Não é a espada de 2 gumes lá de Apocalipse 19, que sai da boca do Senhor Jesus, certo? Representa a guerra em grande escala, possivelmente uma guerra mundial.
Então, o cavalo vermelho, certo? Ele simboliza a guerra e possivelmente uma guerra em grande escala, uma guerra mundial. Isso aí, a gente tem visto guerras e rumores de guerra o tempo todo, né? Mas nesse momento do cavalo vermelho, a situação vai ser geral, entendeu? Não vai ser apenas uma nação contra outra nação, certo? Algum detalhe aí, pastor Vitor, do cavalo vermelho? A questão do cavalo vermelho, o que a gente vê? A gente vê que para o anticristo poder chegar ao clímax da sua dominação mundial, vai ser necessário que haja uma escala mundial, para que ele possa trazer uma falsa paz. Falsa paz. Exatamente. Foi muito bem lembrado. Para que ele seja aceito como um líder mundial por todas as nações, ou pelo menos pela maioria delas, né? Tem que haver um caos. E esse caos será essa guerra mundial, fome e tantas outras desgraças que virão. E ele trará essa falsa paz, certo? Aonde haverá uma só religião, uma só moeda, e etc. E ele fará sinais, prodígios, e ele será adorado como Deus. É aí onde ele será levantado como um líder mundial. Certo? Muito bom, pastor Vitor. Versículo 5, cavalo preto. Já vimos o branco, o vermelho, vamos para o preto. Simboliza a fome. Uma balança na mão representa a escassez de alimentos e, consequentemente, racionamento que sempre segue as guerras. A gente sabe que sempre que há uma guerra, há escassez de tudo, né? E principalmente de alimentos. E não será diferente. É por isso que ele diz aqui, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Uma medida equivale a cerca de 450 gramas e era o consumo diário de apenas um homem adulto. A cevada era o alimento inferior ao trigo. 1 denário era o salário diário de um soldado ou trabalhador braçal. Assim, 1 denário por uma medida de trigo mostra o quanto os alimentos ficarão caros durante esse período, cerca de 12 a 15 vezes seu preço normal. O resultado disso, fome em escala mundial e caos social. Você vê aqui que coisa terrível, né? Que será naqueles dias. Pode falar, pastor Vitor. Ezequiel 4, 16 e 17. Olha, interessante como a profecia que Deus dá a Ezequiel vai se cumprir lá na grande tribulação. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e a água beberão por medida, e com espanto, para que lhes falte o peso, o pão e a água, e se espantem uns com os outros, se consumam nas suas iniquidades. A palavra se cumprindo aí em Apocalipse. Tremendo, tremendo. Não danifiques o azeite e o vinho. Pode haver aqui um significado espiritual, já que o azeite simboliza a unção do Espírito Santo. E o vinho simboliza o sangue da redenção, a nova aliança. Assim, a obra da redenção e do Espírito Santo não seria impedida pelas adversidades causadas pela fome e pela guerra. Lembrando, pastor Mário, que durante essa passagem aí, a gente vê o azeite e o vinho simbolizando também que a igreja ainda não foi retirada da terra. Exatamente.
Porque quando ela for retirada, o Espírito Santo também será retirado. Também será retirado. Então, até aqui, a igreja estará na terra. Verso 8, cavalo amarelo, ou pálido, simboliza a palidez da morte e as doenças. A guerra sempre vem seguida da fome e das pestes. E aqui, pastor Vitor, eu quero fazer um comentário, quero que você participe comigo. Eu vi um vídeo, né, até passei para você, você deve ter visto, de um pastor, ele comentando sobre um possível apocalipse zumbi, né, um apocalipse. E aí, o que é que você acha? Amados, olha só. Eu compreendo até figuras de linguagem. Compreendo mesmo. Eu acho que as pessoas, quando tecem alguns comentários infelizes, como esse do nosso amado pastor Paulo Júnior, né? Ou é Antônio Júnior? Antônio Júnior. Antônio Júnior, em nome de Deus, tá, queridos? A gente vê as pregações dele, realmente é um homem que leva a sério a palavra de Deus, mas, na minha opinião, ele foi muito infeliz, né? E quando a gente fala de zumbi, a gente está falando de um morto que retorna à vida. Esse é o conceito de zumbi. Alguém que morreu infectado por um vírus e que, por conta desse vírus, ele deixa de ter a percepção humana e volta à vida. Ele volta, né, à vida sem espírito, sem alma. Sem espírito, sem cérebro, né? Sem consciência. E não é isso que Deus vai fazer com o homem. O dia da ira do Senhor, Deus tem separado para mostrar para o homem do que Satanás é capaz de fazer com um povo corrompido da mente. É verdade. Com um povo que deixa de crer e de engrandecer e louvar ao seu Criador, para engrandecer e louvar a criatura, que é o caso de Satanás. Exatamente. Eu acredito... Então é por isso que eu... Desculpa, pastor Vitor, pode falar. É por isso que eu não creio nessa história de apocalipse zumbi. Deus não vai permitir que ninguém volte a viver. Não. De forma alguma. A ressurreição é algo muito sério para Deus. É porque eu acredito que ele falou por conta de quê? Que no Apocalipse, né, a gente está vendo aqui, sim, que haverá muitas pestes, muitas enfermidades, sim, muitos vírus, muitas doenças aparecerão, né? Sim, por isso que ele foi porque a gente tem essa definição, a gente tem essa definição de zumbi. Zumbi é um caboclo que morre atacado por um vírus e que volta à vida, né? Sem consciência e sem espírito. Verdade. E não é isso que está descrito na Bíblia que vai acontecer com a humanidade ímpia. Amém. Então, continuando aqui, o verso 8, a quarta parte da terra significa que um quarto da humanidade morrerá em consequência da guerra, da fome e das doenças, certo? Nós já enfrentamos uma pandemia e tenha certeza que outras virão. E no Apocalipse serão várias, certo? Morte e o inferno o estavam seguindo. A morte fica com o corpo e o inferno fica com as almas dos perdidos, certo? Daqueles que morrem sem Cristo. Por meio das feras da terra, pode ser uma referência aos vários tipos de micro-organismos e vírus que causam as doenças, ou ainda todo o reino animal se voltando contra o ser humano, cabeça da criação e responsável pela maldição e destruição da terra.
Semelhante coisa aconteceu nas pragas do Egito, onde os egípcios foram atacados por rãs, piolhos, moscas, gafanhotos. Pode falar, Vitor. Mário, quando a gente fala ali de um quarto da Terra, um quarto dos habitantes, só para os amados irmãos terem uma noção, tá? A Terra hoje tem cerca de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, tá? Seria mais ou menos como se nós pegássemos 1 bilhão e 600 milhões de pessoas e fizessem eles morrer. Então, você coloca aí Brasil, Estados Unidos, Canadá, a África inteira, vai dar mais ou menos isso. Terrível. Desaparecer da Terra. Terrível. Terrível. Verdade. Terrível. Aí a gente tem que entender o seguinte, não vai ter cova para todo mundo. As pessoas vão ter que ser enterradas em covas coletivas. E até que isso aconteça, até recolher esses corpos, a quantidade de doenças e pestes que vai surgir desse problema sanitário serão terríveis. Verdade. E olha, né, pastor Vitor, que nós estamos no quarto cavaleiro ainda, hein? Pode continuar. Ainda faltam aí algumas coisas terríveis para acontecer. Com Misericórdia. Com relação à morte e ao inferno, quando nós formos para o dia do grande julgamento, lá no capítulo 21, 21 a 22, quando me falha a memória, de Apocalipse, está escrito textualmente: a morte entregará os seus mortos, e o inferno, ou Hades, dependendo da tradução, também entregará os seus mortos, e o mar também. Então, amados, o inferno é só o tiragosto do lago de fogo. É só a entrada. Misericórdia. Tá? É só como é que é? É uma demonstração. É uma degustação, uma demonstração. É uma demonstração. Alguma pergunta, amados, até aqui? Ione, Berg? Sim. Pode falar. Sim. Pode falar, Ione. Qual a pergunta? Deixa eu ligar aqui, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá. Tá ligado, pronto. É o seguinte, esse azeite e vinho, né? Sim. Nessa parte aqui do Apocalipse, são aqueles que não receberam o selo do anticristo. O selo do anticristo ou o selo do Espírito? Sim. Não, que não receberam o selo do anticristo mesmo. A marca do anticristo, certo? A marca não tem a marca da besta. Não tem a marca da besta, não é isso? Porque a igreja ainda vai estar aqui. A oração dos santos ainda vai estar subindo. Nós vamos ver mais à frente que todas as nossas orações, elas são depositadas no incensário que existe no céu. A gente viu na aula passada, Vitor. A gente viu na aula passada. Só que a gente vai ver mais à frente que esse incensário será jogado na terra quando a igreja for arrebatada. Ou seja, não haverá mais misericórdia. Certo. Por enquanto, as orações ainda sobem. Sobem. Por isso que não é para tocar no azeite e no vinho. É isso mesmo. Entendi. É isso mesmo. Mas em breve, as orações não irão subir mais. É o seguinte também. Eu cheguei de viagem em 2019, fevereiro, né? Aí houve o lockdown, né? Foi. Aí fica em casa, não é isso? Foi. A economia a gente vê depois. Aí eu fui ao supermercado, né? Comprei 2 carrinhos, né, de feira, botei em casa, né? Aí fiquei 3 meses trancada dentro de casa, chorando, porque eu achei que a igreja já tinha ido, não via ninguém na rua. Eu chorava. Aí quando eu me lembrei que o anticristo não tinha ainda, né, se levantado, entendeu? Entendi. Aí eu entendi, aí eu digo, não houve arrebatamento, não teve os 3 anos e meio, o anticristo não chegou.
Mas foi um desespero tão grande. Pô. Pastor Mário, eu posso acalmar o coração dos irmãos? Pode. Amados, a gente precisa entender o seguinte. Se a irmã Ione está aí, o irmão Berg, o irmão Juscelio, Tem o irmão Teodomiro. Teodomiro, Jesus não veio buscar a igreja, nós estamos aqui. Outra coisa, você quer saber se você vai subir ou não? Pastor, é profetada? Não, é certeza bíblica. Certeza. Leiam. Eu sei, é certeza mesmo. É certeza. Leiam as cartas que Jesus deixa como última palavra para os crentes de todas as eras. Se você vive uma vida de maneira que você se enquadra nos irmãos da congregação de Esmirna e nos irmãos da congregação de Filadélfia, você será arrebatado. Certo. Agora, se você, quando se examina, você se enquadra nas outras 5 igrejas, ou seja, Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira e lá. Aí existe uma repreensão sobre sua vida, na qual você precisa se arrepender e se converter destes caminhos. Mas eu creio que todos nós estamos inseridos na igreja perseguida de Esmirna e na igreja fiel e verdadeira de Filadélfia. Amém. Eu quero contar uma história aqui, viu, Ione? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para Ione e os irmãos que estão aqui conosco. A Simone também do Acre está conosco. Um amigo meu, pastor, lá do Ceará, ele fez uma brincadeira lá na igreja para ver como é que estavam os irmãos, né? Ele estava pregando sobre o Apocalipse e ele pediu para um irmão que tocava corneta, né? Ele apagar a luz em um determinado momento, desligar o disjuntor e tocar como se fosse uma trombeta. Meu amado, foi gente gritando misericórdia, Senhor, fiquei, me perdoa, e se ajoelhando, chorando. Foi um desespero. Foi um desespero, entendeu? Aí ele aproveitou essa oportunidade para continuar a ministração e enfatizar que a igreja, infelizmente, não estava preparada para a volta do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Porque mas não está, não. Eu sei, porque eu tiro por mim em certo período, né? Na igreja, tudo, mas depois o Senhor foi me revelando muitas coisas, né? O pastor Cândido Mário aí sabe, né? É verdade. Né? Verdade. Né? Eu passei por momentos difíceis e foi quando o Senhor falou muito comigo e eu tive também uma experiência com Deus, né? Glória a Deus. Inclusive mar de vidro aí. Entendeu? Entendi. Foi aí o divisor de águas, né? É verdade. E muita gente tá realmente querendo, né, se voltar para Deus e tudo, mas acha que isso aí não é nada demais, isso aqui também não é nada demais, né? Aquilo ali também não é mais. E fica nesse negócio aí, pastor Vitor, entendeu? É verdade. Aí a gente olha assim e diz assim, mas não é bem assim, não é bem assim. Mas aí você sabe que as pessoas não aceitam, né? Esse é um problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. É um problema muito grave, que muitos não estão mais preocupados ou esperando ou acreditando na volta do Senhor Jesus e vivem suas vidas como querem, entende? Trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, vivendo como acham que devem viver, certo? E quando você ministra uma palavra como essa, aí eles vão dizer que nada, não tem nada a ver isso é religiosidade, entende? Não tem nada a ver. Infelizmente, é o que acontece. Isso é uma grande maioria, mas tem uma minoria, sim,
que nós acreditamos, sempre teve na história, né? Os remanescentes, aqueles que não se dobraram a Baal, como foi na época de Elias. Elias pensava que estava sozinho, e o Senhor disse para ele, não, Elias, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Nós cremos Tu sim. não é a última bolacha do pacote. Não é a última bolacha do pacote. Então nós cremos que tem sim os remanescentes, certo? Estão espalhados por aí em várias denominações, em vários lugares, que realmente estão buscando o Senhor, vivendo a palavra, esperando a volta do Senhor, estão se preparando ou preparados já para a volta do Senhor. Amém? Então vou continuar, porque só tem 15 minutos. Eu estou preparada, pastor, estou preparada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos irmanados nesse exército. Amém, amém. Amém. Vamos lá no verso 9. Ele, Jesus Cristo, debaixo do altar ou aos pés do altar, semelhante ao sangue do sacrifício derramado aos pés do altar. A morte das testemunhas de Cristo pelo Evangelho é visto como sacrifício a Deus. Então, todos aqueles que foram mortos, desde Abel, tá? Até o último que será morto por conta do Evangelho, por conta do Senhor, por amor ao Senhor, o sacrifício deles, certo? É visto como um sacrifício a Deus. A morte dele é visto como sacrifício a Deus. O sangue dele é visto como uma oferta de sacrifício a Deus. Amém? Os mártires clamam a Deus para que a sua justiça seja feita sobre os que rejeitaram a Cristo e sua salvação. Então, aqueles que morreram sem negar a Jesus, certo? Ou que foram mortos ao longo da história por conta do Evangelho do Senhor Jesus, da palavra, certo? Esses clamam a Deus por justiça com aqueles que rejeitaram a Cristo e a salvação que Cristo nos proporcionou. Amém? O verso 11, até que se completassem o número. Há um número de eleitos em Cristo que se completará pela conversão de muitos, mesmo em meio à grande tribulação. Então, mesmo em meio à grande tribulação, enquanto a igreja não for arrebatada, o evangelho vai estar sendo pregado, vidas estarão sendo salvas. Depois do arrebatamento, ainda haverá salvação para aqueles que, através da morte, né? Através do seu martírio, eles morrerem ali sem negar a Cristo. Ainda haverá salvação, tá? Então, aqui está se referindo ao número dos eleitos em Cristo, que não é um número específico, certo? Não tem uma quantidade específica escrita na Bíblia. As pessoas dizem, não, porque só 144.000 serão salvos. Isso é história. Isso é conversa. Então, se 144.000 serão salvos, quer dizer que talvez nem ele que está afirmando isso esteja incluído nos 144. Aí é uma representação, certo? Aí é uma representação que muitos afirmam, né, ser um número indeterminado, 12 vezes 12. Poderia ser as 12 tribos de Israel, vezes, certo? E por aí vai, né? Fala aí, Vitor. O que acontece é o seguinte, o livro de Apocalipse ele fala mais à frente que são milhares de milhares. Amém. O número daqueles que são salvos por meio da graça. Os 144.000, como você bem disse, diz respeito, sim, às 12 tribos e à infinidade de judeus que confessarão a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e como Messias. Amém. E isso ocorrerá durante a tribulação. Amém. A gente vai ver mais à frente também. Glória a Deus. Então, amados, Uma pergunta. Pode falar, Ione. Tá tão claro que aí,
tribulação é que vai haver o arrebatamento, não é isso? Sim. Sim. Por que aqui tem pré, meso? Não entendi. Por que aqui tem pré-tributal? Não, ó, olha só, é pré-milar. Eita, milenar. Oh, meu Deus do céu. Deu um nó. É pré-milênio. Tá? Pré-milênio, certo. O que Porque aqui eles eu vou explicar para a senhora. Nós temos 4 correntes escatológicas. Sim, mas está tão claro aí, né, que é na grande, né? Sim, mas aí é que está. Nós temos os amilenistas, ou os não milenistas, em que o milênio teve início com a vinda de Jesus Cristo na plenitude dos tempos. E que nós vivemos já no milênio, no reinado milenar de Cristo, com a pregação e a propagação do cristianismo. Tá certo. Aí nós temos os pré-milenaristas históricos que creem que a igreja não passa pela grande tribulação. Nós temos os pré-milenaristas dispensacionalistas que creem nas várias dispensações da igreja. Dispensações são épocas, são maneiras em que Deus trata com a sua igreja. Tá? Entendi. E que a igreja, os pré-milenaristas dispensacionalistas, eles creem na interpretação literal da Bíblia. Vale o que está escrito. Se Jesus falou que os dias serão abreviados para que os eleitos não sejam tragados, é porque a igreja vai passar, sim, pela grande tribulação. Tá? Ou por parte dela. Porque o pensamento pré-milenarista, dispensacionalista, crê que a igreja passa por parte da tribulação, que seriam os primeiros 3 anos e meio da semana de número 70 de Daniel. Nós ainda estamos na semana de número 69. 69. E que a igreja não foi feita para o juízo. Então, a igreja não sofrerá a ira de Deus. Por isso que nós, dispensacionalistas, temos que a igreja será arrebatada antes que se abram, antes que se toquem as trombetas e que se iniciem os flagelos. Certo. Tá? Nós estamos nos selos agora, né? Que já é o início da grande tribulação. Isso aí, Oni, está no início da apostila. Nós falamos no início do curso. Depois você pode dar uma lida lá que você vai entender. Eu não rodei melhor. ainda a apostila. Dá para mandar para mim de novo, porque eu troquei várias vezes o celular, né, e aparelho. Pronto, então eu mando, assim que terminar aqui, eu mando para você, tá ok? Então eu vou dar 5 minutos agora de intervalo e no retorno o pastor Vitor continua aqui a partir do verso 11, ok? Não, você continua. Ah, tá bom. Eu continuo e você vai fazendo aí as eu vou só aprendendo com o meu doutor.